Ora bem, sendo rápido e conciso, para dizer o seguinte: a FENPROF considera que o Orçamento do Estado, que foi aprovado pelos votos a favor do Partido do Governo, ontem mesmo, é um mau orçamento para a educação. Aliás, dizer que a esse propósito ele não se distingue praticamente em nada, e estamos a falar da educação, daquela que foi a proposta de orçamento apresentada pelo Governo. E, portanto, nós consideramos que é um orçamento que não dá resposta aos problemas que a educação vive, que não dá resposta aos problemas da escola pública, que são muitos, que não dá resposta aos problemas dos professores, que afetam os professores na sua vida profissional, não apenas nos seus direitos, na sua carreira, também nas suas condições de trabalho e, portanto, dir-se-ia que aquilo que nós vamos ter é mais do mesmo, ou seja, com este Orçamento do Estado, fica a educação a marcar passo. E, portanto, é isso que nós podemos dizer. Dizer também que registamos que vários partidos, nomeadamente os partidos à esquerda do Partido do Governo, que apresentaram propostas para a educação que iam ao encontro daquelas que são as preocupações que temos vindo a colocar, mas que, lamentavelmente, o PS não aceitou nenhuma. E, portanto, isso, de facto, em nossa opinião, é um aspecto negativo e, portanto, não foi por falta de lembrança, não foi por falta de propostas, foi mesmo por falta de vontade do Governo e do Partido Socialista. Dizer que, como é evidente, nós não desvalorizamos, não é essa a questão, que os manuais do primeiro ciclo não passem a ter, não continuem a ter de ser devolvidos, aliás, era, digamos, uma posição que já tínhamos de trás, achamos que os manuais em qualquer ciclo devem ser para uma utilização e manuseamento dos alunos, mas então no primeiro ciclo em particular, quer dizer, não tinha sentido nenhum. E também não deixamos de registar que a gratuitidade, ainda que limitada aos escalões mais baixos, de frequência da creche. Embora continuemos a assistir a algo que nós entendíamos que deveria ser resolvido, que era uma resposta pública de creche, uma rede pública de creches do Ministério da Educação, coisa que continua sem acontecer e, portanto, digamos, é uma medida limitada, mas ainda assim, para quem ela se aplicar, com certeza que terá importância. Mas, tirando isto, rigorosamente nada mais fica previsto. Portanto, em relação à carreira dos professores, é zero. Ou seja, o problema da recuperação do tempo que falta, o problema das ultrapassagens de professores com menos tempo de serviço a outros com mais tempo, o problema do bloqueamento a meio da carreira, em determinados escalões da carreira, a resposta do orçamento é zero. Quanto a outro aspecto que tem sido considerado como, digamos, uma necessidade do sistema e do setor dos professores, é o seu rejuvenescimento. Um setor que hoje já tem mais de 50 anos, em média, de idade, em que muitos dos professores já hoje são professores com mais de 60 anos, há um envelhecimento muito grande da classe e das escolas. Medidas para isto, não há alternativa, quer dizer, é saírem os mais velhos e abrir espaço para os mais novos. Medidas que o orçamento contenha ou verbas que preveja para este efeito é zero. Por exemplo, também, outra matéria é a da precariedade. A precariedade é um problema que continua a afetar os professores. A instabilidade de professores que com 15, com 20 anos de serviço, 10, continuam com contratos a prazo, continuam com horários incompletos, continuam a ser colocados em horários temporários. É uma percentagem elevada, à volta de 15% das pessoas deste país, gente com muito tempo de serviço, e mesmo no ensino superior, como se sabe, onde decorreu e ainda decorre um programa para a regularização de vínculos, o PREVPAP, dizer que até agora, e ainda sem que a situação tenha sido regularizada, mas, por exemplo, no âmbito do PREVPAP, daqueles que requereram a integração nos quadros e a regularização de vínculo, 93% dos docentes do ensino superior que requereram ficaram de fora, viram os requerimentos indeferidos, e 88% dos investigadores também. E depois, mesmo dos que foram deferidos, faltam as homologações de quase todos e faltam os concursos dos poucos que já viram a sua situação homologada. E quanto a isto, ou seja, continuar a dar resposta e combate à precariedade, o Orçamento do Estado para 2020 é zero. Regularização dos horários de trabalho dos professores, o que exigia naturalmente que houvesse um reforço de colocação de professores em várias áreas nas escolas, para que os horários dos que estão nessas escolas fossem efetivamente 35 horas e não de quase 50 por semana,
o Orçamento do Estado é zero. O que é que ainda falta? Falta a previsão de uma redução significativa do número de alunos por turno. Falta, nomeadamente nas grandes opções do plano, e depois com também alguma incidência orçamental, uma alteração ao regime de gestão das escolas, no sentido de permitir que as escolas pudessem passassem a ter órgãos de gestão eleitos e órgãos que permitissem uma maior participação dos professores, com o reforço da vertente pedagógica das escolas, é zero, não tem também rigorosamente nada. Era preciso também que este orçamento tivesse medidas que pudessem ser preventivas, prevenir as situações de violência que têm vindo a acontecer e a crescer nas nossas escolas. É muito mal que o Sr. Ministro da Educação desvalorize esta situação. Considero que são situações absolutamente residuais, mas como nós costumamos dizer, nem que fosse um caso já era mau, mas infelizmente não é apenas um caso, ainda agora tivemos outra situação aqui em Lisboa esta semana, e enfim, tem sido recorrente. E, portanto, isto exigia também que houvesse reforço, nomeadamente das condições de segurança, das condições em que os professores trabalham. Era preciso que houvesse alguma vontade política para mudar este problema, para prevenir este problema, mas não só o orçamento é zero, como em recente reunião com o Ministro da Educação, no passado dia 22, não só foi desvalorizada a questão, como o Sr. Ministro, inclusivamente, afirmou que até considera que, a nível da moldura penal, aquilo que nós temos é absolutamente adequado. E, portanto, parece-nos a nós, e aliás, o que é sintomático, que quando estas situações acontecem, nós não ouçamos, como ouvimos na saúde, como ouvimos na justiça, uma condenação clara, veemente e inequívoca da violência e das agressões a professores. O Ministério da Educação não tem feito isso, o Ministro da Educação não fez isso, e, portanto, os professores continuam, e até deveriam, em nossa opinião, não só ter apoio também, independentemente de outras medidas, apoio psicológico, apoio jurídico, no caso se quererem avançar. Deveria lançar-se a discussão sobre se o crime deve continuar semipúblico ou se deve ser público. Há um conjunto de aspectos que mereciam ser aqui equacionados, mas do Ministério do Orçamento é zero. O que é que não é zero no Orçamento do Estado? É a continuação, o aprofundamento e a consolidação do processo de municipalização. E isso, em nossa opinião, é um erro tremendo, um erro enorme que o Governo está a querer avançar na educação e dizer que o processo dito de descentralização, mas que na verdade é um processo de municipalização da educação, é um processo de verdadeira desresponsabilização do Estado pelo financiamento público da educação, pondo em causa a igualdade de oportunidades e comprometendo o direito universal a uma educação de qualidade para todos. Dizer que aquilo que claramente está a tentar fazer-se é transferir para os municípios competências que, nos casos, não são acompanhadas das devidas, neste caso, chama-se de bloco financeiro, das devidas condições e recursos, nomeadamente financeiros, para dar resposta, mas em outros casos não é só o problema do financeiro, é mesmo o problema, a questão das competências. Ou seja, estão a retirar-se competências às escolas para dar aos municípios, para atribuir aos municípios. E descentralizar é o contrário. Não é tirar à periferia para dar ao centro, seria quanto muito até reforçar as competências que as escolas têm e aqui aligeirar, atenuar, e sim, competências que são do poder central. E estes são os problemas a que, num caso, o orçamento não dá resposta e, no outro caso, o orçamento prossegue, em nossa opinião, mal. E, portanto, para nós era preciso que o Orçamento do Estado para a Educação, tendo em conta como o Conselho Nacional de Educação veio afirmar no relatório que fez e que divulgou em 2019, o Estado da Educação, que na última década a educação perdeu 12% de financiamento público. E um setor que perde 12% de financiamento público é um setor que está muito aquém daquilo que é o necessário para poder dar as respostas que deve dar. E por isso nós consideramos e iremos promover uma campanha, aliás, vamos preparar até ao final deste ano letivo. E vamos abrir o próximo ano letivo, a partir de setembro, com uma campanha nacional a que procuraremos envolver outros elementos da comunidade educativa,
enfim, com iniciativas diversas, envolvimento de portugueses, cidadãos conhecidos, personalidades, outras pessoas, que é uma campanha de exigência de um valor para a educação que seja aquele que é recomendado pelas instâncias internacionais, ou seja, de 6%. Nós consideramos que também em Portugal, é natural que assim seja, porque é o que é recomendado no plano internacional, a educação deve valer 6% do produto interno bruto, ou seja, do PIB. Já o tínhamos afirmado. Entendíamos que esse era um objetivo a atingir ao longo da legislatura. Pensamos que se deveriam ter dado passos este ano e não é dado passos nenhum. A educação mantém-se num valor bem abaixo disto, 3,4% do PIB, ou seja, cerca de metade, e é natural que um sistema educativo que vale o que em Portugal este vale, tão longe daquilo que era normal acontecer, não consiga dar respostas aos problemas. Para além do Orçamento do Estado, que, como digo, é negativo e, portanto, é com dificuldade que a FENPROF conseguiria abster-se de dar uma opinião negativa a este Orçamento do Estado e, portanto, consideramos que, efetivamente, ele é um mau orçamento. Percebemos que a nossa lógica, a nossa apreciação, não é necessariamente a lógica e a apreciação política, é sindical, é social, portanto, é natural e é muito centrada no nosso setor, como é evidente. Não temos opinião sobre outras áreas, mas não é isso que aqui nos traz. Depois também estivemos a apreciar a reunião com o Sr. Ministro no dia 22 e, sinceramente, aquilo que aconteceu foi demasiado mau para ser verdade, ou seja, o Ministério da Educação não tinha nenhuma proposta para dar resposta a estas questões também que eu acabo aqui de afirmar que o Orçamento não tem, e em relação à negociação, que é aquilo que se esperava que o Governo viesse a ter, que era capacidade para dialogar e negociar com as organizações sindicais, o que ficou claro na reunião com o Sr. Ministro da Educação foi que, efetivamente, esse não é o caminho que o Ministro quer. Ou melhor, o Ministro está disponível para prosseguir esse caminho se nós formos, como ele diz, pelas avenidas que ele abre de diálogo e negociação. Ou seja, a partir do momento em que nós colocamos questões e colocamos propostas que têm a ver com a regularização das carreiras, a aposentação, todas as áreas que eu pouco falei e que não estão a ser dadas respostas, são problemas que os professores sentem e que as escolas têm, o Sr. Ministro considera que, não sendo a sua disponibilidade e a sua vontade avançar para essas áreas e para essas negociações, resolver os problemas dos professores, resolver os problemas das escolas, que a insistência que a FENPROF faz em ir para esses caminhos e por essas vias é insistir em entrar em becos sem saída. E, portanto, o Sr. Ministro acha que os becos sem saída são aqueles aspectos que nós consideramos e que as pessoas acham que não podem deixar de ser resolvidos. E, portanto, se o problema é esse, quer dizer, claramente a FENPROF não é uma organização que esteja disponível para servir ou de corretora dos textos do Governo ou de organização que está ali apenas para dar o aval e assinar o que o Governo quer que seja assinado. Estamos ali para resolver problemas dos professores, estamos ali para resolver problemas da escola pública, estamos ali para resolver problemas da educação. E, portanto, as propostas que nós temos são aquelas que em cada momento nós considerarmos que dão essas respostas e não aquelas que o Ministro entende que seriam as adequadas à sua vontade e àquele que é o seu projeto para a educação. Nunca estaremos de acordo com a municipalização e, portanto, por exemplo, só para dar este exemplo, e, portanto, não vamos discutir com o Ministério da Educação como é que deve ser e prosseguir o processo. Pelo contrário, iremos sempre combater. Neste contexto, nós consideramos que, se efetivamente o Sr. Ministro acha que os caminhos que nós queremos prosseguir são os caminhos, são becos sem saída, resta-nos a nós encontrar a escavadora adequada a abrir a saída nestes becos. E, portanto, essa chama-se, não há alternativa a isso, a luta dos professores, e foi isso também que estivemos aqui a discutir. Neste sentido, e com esta apreciação, a FENPROF promove no próximo dia 12, portanto, na quarta-feira da próxima semana, um plenário nacional de professores e educadores provenientes de todo o país, que, em princípio, procuraremos garantir a representação de todas as escolas, ou de praticamente todas as escolas e agrupamentos, onde colocaremos à discussão e votação dos presentes um plano de ação e de luta para, face a esta situação que acabo de descrever,
conseguirmos alterar, enfim, pelo menos abrir caminhos, vias de diálogo e de negociação do Ministério em aspectos e em questões, em assuntos, em áreas, em matérias que o Ministério não quer avançar. O que é que iremos colocar? Pois iremos colocar à discussão dos colegas iniciativas diversas em torno das questões dos horários de trabalho, iremos avançar também com a criação, a concentração, com iniciativas, podem ser concentrações, vigílias, de professores que continuam com problemas, que são problemas que não são os problemas gerais, mas são os seus problemas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de pessoas em precariedade, por exemplo, de professores que estão bloqueados a meio da carreira, sem vaga, para poderem prosseguir na sua normal, no seu desenvolvimento de carreira. Iniciativas deste tipo, mas pensamos nós também, iniciativas e também, como há pouco falei logo no início, com vista não só a debater, mas a exigir que sejam criadas condições que possam elas também prevenir, evitar, portanto, que as situações de indisciplina e de violência que se sucedem nas escolas continuem a ter lugar. Iremos colocar isso, mas iremos também colocar aos colegas ao debate a necessidade de avançar com ações e com lutas que sejam elas também de maior envergadura e diria que também elas de envolvimento dos professores todos. E nesse sentido iremos discutir, com certeza, também a possibilidade da realização das mais diversas ações, nomeadamente de uma grande manifestação, eventualmente também, se for esse o caminho do Ministério, outro tipo de lutas que possam juntar todos os professores, eventualmente o recurso à greve, mas, como disse, nós temos um plenário na quarta-feira, temos algumas ideias sobre isto e, portanto, iremos, com certeza, ainda agora levar isto aos nossos sindicatos, segunda e terça e quarta, a este plenário. Com a certeza de que este não vai ser um plenário para nós discutirmos quais são as propostas que temos, as posições, o que é que achamos sobre cada assunto, porque isso está mais do que definido, não é? No caderno reivindicativo que aprovámos aliás, ainda antes das eleições de outubro e, portanto, já a pensar no governo seguinte, fosse ele qual fosse, e, portanto, nós, mais do que isso nós sabemos quais são as reivindicações dos professores, nós sabemos qual é a disponibilidade ou a falta dela do Ministério da Educação, nós conhecemos hoje o quadro que está definido pelo Orçamento do Estado, portanto, a única coisa que nós vamos querer discutir com os colegas face a esta situação, como é que nós vamos obter esses resultados, que são justíssimos e que, inclusivamente, se o Governo continua a desvalorizar como desvaloriza os professores, se o Governo continua a não ter em conta a necessidade de normalizar a sua carreira, de criar estabilidade aos mais novos e até de abrir lugares aos mais novos, o que nós vamos ter não tarda, aliás já está a acontecer, é a falta de professores a generalizar-se. Nós hoje temos, como nós temos dito, muitos milhares de professores profissionalizados, gente qualificada devidamente que abandonou a profissão, são mais de 10 mil os que estão nessas circunstâncias e que muitos deles, ou eu diria a maioria, a manter-se a situação atual não quer regressar, e nós temos muitos jovens que não querem sequer optar pelos cursos de professores. E isto é mau, porque pode levar a que, num futuro que ainda por cima pode não ser longínquo, pode ser breve, dado o número de professores que vai sair do sistema para a aposentação devido ao envelhecimento do nosso setor, pode levar a que muito rapidamente não haja professores qualificados. E, portanto, isso seria extremamente negativo, muito mau para o futuro do ensino e para a qualidade da educação e do ensino em Portugal. Portanto, preocupa-nos isso e é assim, se o orçamento é o que é, se a indisponibilidade do Ministério da Educação e do Governo para encontrar soluções são as que são, pois nós iremos dizer que assim não pode ser, iremos exigir respeito pelos professores, com uma campanha que iremos promover a nível não só de imagem, de cartazes, também a nível de um ciclo de debates que iremos também no terceiro período letivo levar por diante, cujo lema geral é respeitar os professores, precisamente, os professores exigem respeito. Iremos, no próprio dia do plenário, dia 12, entregar um documento, portanto, no final do plenário, às
17 horas por aí, ter um desfile que vai desde o plenário, que é na Associação de Comerciantes, ali na Rua Castilho, até à residência oficial do Primeiro-Ministro, onde iremos entregar esse documento, e também decidimos, para já, que no dia 27 de fevereiro estaremos em Bragança, junto à reunião do Conselho de Ministros, que irá ser feita fora de Lisboa, chama descentralizada, o Governo, iremos estar lá para manifestar ao Conselho de Ministros, lá em Bragança, precisamente aquela que é a vontade dos professores, a exigência dos professores de dar resposta aos problemas que hoje vivem. Admitimos até vir a promover ações em todos os sítios, em todos os locais, em todas as localidades onde o Governo venha a promover estas reuniões de Conselho de Ministros fora de Lisboa. Para já, em Bragança estaremos de certeza no dia 27 de fevereiro, provavelmente em Castelo Branco também estaremos no dia 21 de março. Depois se verá, que ainda não se conhecem outros. Continuando, então, dizer que também é nossa intenção e iremos fazê-lo para apenas conversarmos, não mais do que isso, para já, mas trocarmos ideias e sabermos o que é que pensam também. Iremos endereçar um convite às outras organizações de professores que já estiveram connosco em lutas no passado recente e no presente ainda, estamos em conjunto com quase todas na greve ou sobre o trabalho, para nos podermos sentar, uma data que iremos com certeza depois ver com eles, para nos podermos sentar, para podermos em conjunto apreciar a situação que hoje temos e ver se coincidimos ou se convergimos nessa apreciação e, eventualmente, logo veremos, não ao nível de outras ações, mas de grandes ações, de juntar todos os professores num quadro de unidade, se podemos ou não, ou se são ou não criadas condições para podermos não só convergir na opinião, e se a tivermos convergente, claro, mas também convergirmos nas ações, porque achamos que, de facto, a situação é demasiado negativa para que continue a não merecer da parte do Ministério e do Governo a atenção que era devida ao setor da educação. Pronto, e de uma forma geral foi isso, e era para dizer isso, portanto, ou seja, em síntese, muito mal o Ministério da Educação e a continuidade de uma postura não negocial, muito mal este Orçamento do Estado, cuja expectativa já não era elevada. Faça isto, não há volta a dar. É ir com os professores, temos estado em reuniões, ainda hoje realizaram reuniões em escolas, em que estiveram quase os professores todos, há pouco se dizia, numa escola hoje em Coimbra, 60 e tal professores, no plenário que estivemos no Porto também, quase uma centena de professores, portanto, ou seja, a insatisfação é grande e, portanto, num quadro destes de grande insatisfação, as pessoas não podem ficar paradas, porque ficar parado não é só o problema dos professores que estão no ativo. Ficar parado e não fazer nada e não exigir que sejam respeitados as pessoas e valorizada a sua profissão e a sua carreira seria tornar-nos cúmplices também de políticas que estão a levar a que, não tarda, não haja professores em número suficiente e qualificados para garantir um ensino de qualidade para os nossos jovens. E isso nós não iremos pactuar. Pronto, penso que está tudo. Se houver alguma coisa que ainda entendam que não está, força. Se não é assim... Portanto, em conclusão, o que vai acontecer vai ser ainda uma intensificação ainda maior das lutas que já assistimos nos últimos anos? Exatamente. Aliás, o Governo, quando quis manter este Ministro da Educação, depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos, quis dar um sinal. Que era o sinal, em primeiro lugar, era que nem aquele período de benefício da dúvida ele nos queria dar. Ou seja, o que ele queria dizer aos professores e à educação em geral era que o que pretendia era conseguir aquelas que foram as políticas e a postura, sobretudo na segunda metade da anterior legislatura, nesta legislatura. E assim foi, assim se confirma, como nós vimos na reunião com o Ministro da Educação. E o que é... Quer dizer, os professores têm que, de facto, exigir que também o Governo, não apenas o Ministro da Educação, que também o Governo os respeite, porque os dados que nós temos, por exemplo, os dados do PISA, que foram divulgados agora, os últimos,
revelam que 83% dos alunos gostam muito dos seus professores e até dizem mais, são eles que os entusiasmam, muito acima da média da OCDE, que é de 74%. Por exemplo, no último estudo da opinião geral, os professores surgem, juntamente com os médicos e os bombeiros, como sendo as 3 profissões que os portugueses mais respeitam. Por exemplo, num estudo recente, que na semana passada era publicado também num jornal nacional, feito por uma agência, a Intercampos, os médicos e os professores eram as 2 profissões que os portugueses mais consideravam que estavam com situações salariais abaixo do que lhes era devido. Ou seja, isto para dizer o quê? Para dizer que os jovens, as famílias, os portugueses, é evidente, com todas as exceções que existem, não é essa a questão, mas de uma forma geral, respeitam os professores. O Governo de Portugal e o Ministério da Educação não respeita os professores. E nós não podemos admitir que um país que respeita os professores tenha um governo que os desrespeita. Isso não é admissível. E pior do que ter, ou tão mal, não é pior, e tão mal como ter um governo que desrespeita os professores, que é incapaz de ter uma palavra de condenação, por exemplo, como eu disse, pela violência sobre os professores, não é? Que depois mantenha à frente do Ministério da Educação alguém que não tem nada a ver em termos pessoais, também em termos políticos, do relacionamento com as organizações sindicais. Ainda dificulta mais esse relacionamento, que é um verdadeiro entrave a um normal relacionamento pela forma como se relaciona, precisamente. E, portanto, no plenário do dia 12, nós não deixaremos também de ter isto em consideração e pedir às centenas de professores que estarão presentes que nos deem opinião sobre se, e apesar do Governo ter tomado posse há 3 meses e tal, 4 meses, não sei se já chegou, não é há 3 meses, o Ministro não está lá há 3 meses e, portanto, se de facto é ou não tempo de nós exigirmos ao Primeiro-Ministro e ao Governo que o atual Ministro da Educação seja substituído, precisamente por considerarmos que ali está um entrave ao diálogo, pelo menos, porque, quer dizer, a questão muitas vezes não é só se estamos em acordo ou desacordo. A questão muitas vezes não é só se é possível chegarmos a consensos. A questão muitas vezes não é se temos uma perspectiva, uma visão semelhante sobre as coisas. Não, é sabermos respeitar, nomeadamente, não apenas as organizações, mas também a própria negociação coletiva, por exemplo, que é importante, não é? Um aspecto. Até o final do mês de janeiro tinham que ter sido negociadas com os sindicatos as vagas para progredir a 2 escalões da carreira, que dependem de vagas. Estamos em fevereiro e nem sequer há uma convocatória. Agora, isto é só do Ministério da Educação? Pois, não é só, porque a senhora Ministra da Administração Pública, se calhar porque também traz a escola do Ministério da Educação, deixou fechar a aprovação do Orçamento do Estado ontem, para marcar uma reunião de negociação sobre as questões salariais da função pública para segunda-feira. Era normal que isso tivesse acontecido antes e não depois da decisão está tomada, porque a única coisa que vai acontecer é que vamos ser informados. Bom, mas até às vezes a forma como, não é só esta negação da negociação, é a própria forma de dialogar e de estabelecer o relacionamento pode facilitar ou dificultar esse relacionamento. E no atual momento é apreciação consensual aqui, entre nós, de que de facto o Sr. Ministro da Educação não está a facilitar esse relacionamento. Ainda admitimos que, apesar de continuar ao fim de 4 anos, enfim, era um novo mandato e poderia haver aqui uma forma, uma atitude diferente, uma atitude positiva da parte do Sr. Ministro, não foi o que encontramos no dia 22. Pelo contrário. E, portanto, não é uma decisão que quisemos aqui tomar hoje, não o fizemos, claro, mas iremos tentar apurar a opinião dos colegas neste plenário do dia 12 e admitimos que possa sair daí, precisamente, essa exigência de substituição do Ministro por alguém, que não tem que ser alguém que tenha as nossas opiniões, mas alguém com quem seja possível estabelecer um relacionamento institucional normal. Tá?
Carlos está